Sua vida financeira tá difícil? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre alguns pontos muito importantes que nós precisamos entender para poder mudar essa realidade de uma vez por todas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Cristina Giolo e por aqui eu compartilho conteúdo sobre lei da atração e algumas ferramentas para dar aquela desbloqueada nos nossos desejos. E hoje nós vamos falar aqui sobre a vida financeira, motivada por um comentário, uma pergunta que eu recebi lá no direct do meu Instagram, que por sinal é @CristinaGiolo, caso você não me siga lá ainda. Depois que você terminar de ver esse vídeo, você pode ir lá e assistir, ou esses vídeos, né, que pode ser que você veja mais de um. Eu resolvi trazer essa pergunta aqui, responder para vocês, trazer algumas percepções e alguns pontos importantes, porque eu acredito que muitos de vocês podem ter essa mesma dúvida. Então vamos lá, eu vou ler aqui o comentário e depois eu vou fazer as minhas considerações sobre isso. Ela disse assim: Cris, você poderia me auxiliar em uma coisa? Eu pratico o Ho'oponopono, escuto mantras diários, faço afirmações e tem várias coisas que realmente acontecem, coisas que eu consigo manifestar. Porém, a minha relação com o dinheiro é complicada. Eu afirmo todos os dias que eu tenho dinheiro, que tudo dá certo para mim. Porém, quando eu tenho um valor na minha conta, acontece algo e quando eu vou ver, eu não tenho R$ 1. Cris, chegou a acontecer de eu não poder comprar uma lata de coca para almoçar porque eu não tinha dinheiro. Teria alguma dica que poderia me ajudar? Hoje eu tinha R$ 30 e acordei animada pensando em como poderia fazer mais dinheiro. Até que apareceu uma promoção de joguinho que eu ganhava 70 para jogar e se eu conseguisse fazer 100, eu poderia retirar. Enfim, perdi os meus R$ 30. Talvez você vendo de fora poderia me dar dicas. É só falar e eu vou seguir tudo certinho. Estou cansada. Então vamos entender aqui o que pode estar acontecendo. Primeira coisa que a gente precisa entender é: se eu estou manifestando escassez, é porque eu estou vibrando na escassez. Embora eu faça Ho'oponopono, que é uma ferramenta que sim ajuda muito, vai ajudar a limpar crenças limitantes, vai ajudar a limpar o sentimento de escassez, recomendo muito que você continue fazendo. E talvez se ela não estivesse fazendo, talvez estaria até pior, né? Se você não sabe o que é Ho'oponopono, vou deixar aqui uma playlist para você aprender a praticar a técnica, mas não vou explicar nesse vídeo para não me estender muito. Enfim, você vai praticar o Ho'oponopono, a EFT, as ferramentas que eu explico aqui no canal para limpar esse sentimento de escassez. Isso é muito importante que você faça sim, tá? Que você faça as afirmações, que você afirme que tem dinheiro, que você afirme que é muito sortuda ou sortudo. Tudo isso é importante continuar fazendo. Mas uma coisa que a gente não percebe quando a gente está no ciclo da escassez é que a gente até pode fazer essas técnicas em alguns momentos do dia, mas no restante do dia é um grande desafio sair da vibração da escassez. Por quê? Porque eu tô vendo a escassez o tempo todo na minha vida. Eu entro na minha conta e não tenho dinheiro. Eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro. Dentro desse cenário é muito desafiador, né? Digamos assim. Não vamos falar difícil porque não é impossível, mas é desafiador a gente conseguir trazer o sentimento de abundância na maior parte do tempo. E às vezes aquele sentimento de escassez, aquele medo, aquela ansiedade que a gente sente são tão grandes que isso acaba sobrepondo os 5 minutinhos, 10 minutinhos que a gente fez de técnica, de afirmações, que vai ficar despercebido ali no equilíbrio das vibrações, né? Porque nós atraímos para a nossa vida tudo aquilo que nós emanamos na maior parte do tempo. Então não adianta eu fazer a técnica e passar o restante do dia, a maior parte do tempo, vibrando na escassez. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Como que a gente vai sair desse ciclo? Praticando as ferramentas de limpeza, continuando fazendo as técnicas e vigiando os seus pensamentos. E também entendendo os próximos pontos que eu vou falar aqui para vocês. E claro, sobretudo praticando, né? Não adianta só entender e não colocar em prática, é importante também colocar em prática. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. O segundo ponto que nós precisamos entender para começar a prosperar é o seguinte: eu preciso também entender um pouquinho sobre dinheiro. Eu não preciso ter tese de mestrado, eu não preciso saber tudo, ser um expert em finanças, mas eu preciso saber pelo menos o básico e eu preciso colocar em prática e aplicar esse básico bem feito na minha vida. É importante trabalhar o pilar da espiritualidade, o pilar da sua energia, o pilar emocional e também o pilar da parte prática, da parte mais pragmática, digamos assim,
que é a coisa da administração financeira. Tem que trabalhar as duas coisas. Se você só fizer um curso de finanças, por exemplo, e não mudar a sua mentalidade, dificilmente você vai mudar a sua vida financeira. E o contrário também é verdadeiro. Se você mudar apenas a sua mentalidade, mas não mudar a sua relação com o dinheiro, é possível você melhorar a sua vida financeira? É possível sim, mas não é o que costuma acontecer para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, seria muito bom você trabalhar essas duas coisas em paralelo, porque aí você vai conseguir ter uma mudança mais efetiva e mais duradoura na sua vida. Então é muito importante que você pegue algum canal de finanças aí que você gosta ou descubra algum, não vai ser difícil porque tem um monte aqui na internet. Pegue alguém que você se identifica mais para você acompanhar esse canal, para você entender um pouquinho sobre administração financeira, sobre mentalidade da prosperidade. E tem um livro que eu gosto muito, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu recomendo muito que você leia esse livro. Lá nesse livro, ele fala de um conceito muito importante, que foi muito importante para a minha virada de chave, por exemplo, que é o conceito de liberdade financeira. Porque quando a gente está no ciclo da escassez, geralmente a gente está pensando só no pequenininho, a gente está pensando nas contas do mês, a gente está pensando ali na sobrevivência, na subsistência, porque às vezes a gente está tão desesperado, desesperada, ansiosa com aquela situação que a gente está passando, que a gente não consegue pensar no médio e longo prazo e a gente não consegue pensar de uma forma maior. Lá nesse livro ele vai ajudar você a pensar de uma forma maior, de uma forma mais expansiva. E o que é esse conceito de liberdade financeira? Você atinge a liberdade financeira quando você não precisa mais trabalhar se você não quiser, porque a sua renda passiva, ou seja, a renda que você ganha sem precisar trabalhar, sobrepõe o seu custo de vida. Então, como que seria isso na prática? Vamos supor aqui que você tem R$1 milhão na sua conta não, em investimentos financeiros, bem investidos. Se você tiver esse 1 milhão bem investido, esse dinheiro vai te render, vamos supor, eu não sei exatamente quanto é, tá? Mas vamos supor que seja de 8 a 10 mil por mês. Acredito que seja mais ou menos isso. Esse dinheiro que você vai ganhar por mês, de 8 mil, por exemplo, lá nos seus investimentos, você não vai precisar fazer nada para ganhar esse dinheiro. E se você consegue colocar a sua vida dentro desses 8 mil, você consegue pagar todas as suas contas e viver bem dentro desses 8 mil, você alcançou a sua liberdade financeira. Ou seja, se você quiser se aposentar, se você não quiser mais trabalhar, você não precisa. Se você quiser continuar trabalhando, você pode. Você pode ter a liberdade de escolher se você quer continuar trabalhando ou não. Então, essa é a liberdade financeira. Quando a gente começa a entender isso e a focar nisso, se isso faz sentido para você, se a liberdade financeira faz sentido para você, e eu acredito que faça, você precisa ter isso como um objetivo, como um foco. Por exemplo, dentro dessa coisa aqui que ela falou, às vezes eu tenho um dinheiro e daqui a pouco eu vou ver e não tenho mais nada na minha conta. Por que que acontece isso? Primeiro, por causa da nossa programação mental, O quanto você está programada para ter, você vai ter. Então, às vezes, você está programada para ter zero, então você vai ter zero. Você está programada para estar no negativo, você vai ter negativo. Como que você vai desprogramar, reprogramar isso? Aplicando as técnicas aqui do canal, tá? Daí você vai maratonando aqui o canal da Cris e você vai conseguindo reprogramar isso. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto que nós estamos falando agora da parte mais prática, de você ter um dinheiro e de repente você não tem mais aquele dinheiro. Por que muitas vezes acontece isso? Porque você não colocou uma finalidade para aquele dinheiro. Quando a gente está no ciclo da escassez, se a gente deixar dinheiro sobrando na conta, o universo vai arrumar uma finalidade para ele, tá? Porque ainda nós estamos na vibração da escassez. Se aquele dinheiro não tem finalidade nenhuma, você ou vai acabar gastando com uma coisa que você nem precisava agora, que não era a sua prioridade, ou você vai atrair um gasto inesperado que vai arrumar uma finalidade para aquele dinheiro. Você precisa arrumar uma finalidade para aquele dinheiro. Por isso, é muito, muito importante nesse momento, principalmente nesse momento, e sempre na vida, fazer uma reserva financeira. Então, se você tiver um dinheiro sobrando lá na sua conta, você já pode pegar e já colocar na sua reserva. E além desse sobrando, que quando a gente está no ciclo da escassez não costuma sobrar, então é importante que a gente faça o quê? Que a gente separe uma parte do nosso dinheiro assim que a gente recebe para essa reserva. Se você pode hoje, sei lá, R$10, R$30, R$50, o que você puder, você vai separar assim que você receber. Você vai fazer isso como se fosse um boleto. Se fosse o boleto da conta de luz, você ia ter que pagar. Se fosse suas contas, você ia ter que pagar. E aí, por que você não paga?
você tem que pagar você primeiro. E aí você vai fazendo isso todos os meses, você vai criando o hábito de se tornar uma investidora. E quando você for fazendo isso, você vai aumentando depois esse valor. O legal é você chegar nos 10% pelo menos, 10% de tudo que você ganha. E depois, quando você for mudando totalmente a sua mentalidade, você vai ver que você vai conseguir fazer isso com mais dinheiro até. E aí, qual que é a finalidade dessa reserva? Primeiro é te dar uma tranquilidade, né? Porque só de você saber que você tem aquela reserva, você já vai ficar mais tranquilo, mais tranquila, e isso vai te ajudar a vibrar na abundância. E não é para dedicar essa reserva para emergência, porque senão você vai atrair emergência. Mas você pode chamar o que? De reserva da tranquilidade, que é o que eu gosto de falar. E conforme essa reserva for crescendo, ela vai se tornando a reserva da liberdade. Eu só posso usar ela para quê? Reinvestir para ganhar mais. Se for para reinvestir num negócio que eu vou ganhar mais, eu posso usar uma parcela desse dinheiro sem deixar sem nada. Porque senão a sua tranquilidade ali que você fez pode também ir embora. Você pode arriscar tudo que você tinha e isso também não é legal. Então sempre com muita cautela você vai usando esse dinheiro para poder multiplicar ele e te gerar a liberdade financeira lá no futuro. E às vezes as pessoas falam, mas eu estou endividado é mesmo assim, como é que eu vou fazer reserva, né? Mesmo assim é importante que você faça uma reserva, nem que você faça com R$5, com R$1, mas que você comece a fazer, porque se você não fizer, talvez você vai atrair mais dívida. E é lógico que se você tiver alguma emergência, você vai colocar na sua cabeça que você não vai precisar mexer naquele dinheiro, mas se você, por um acaso, precisar, você vai ter aquele dinheiro ali, né, para te socorrer, caso você precise, e isso vai te dar uma tranquilidade. Mas o importante é manter o foco na liberdade financeira e ver esse dinheiro crescendo para te gerar liberdade no futuro. Então esse é o segundo ponto importante. E antes de entrar aqui no terceiro ponto, se você está gostando desse vídeo, deixa seu joinha e se inscreve aqui no canal, caso você não esteja inscrito ainda, para você receber as novidades, ativa o sininho, que eu sempre estou postando aqui vídeos como esse e novidades aqui no canal. Então, o terceiro ponto que a gente precisa entender tem muito a ver com esse segundo, que eu estou falando da mentalidade do médio e longo prazo. Quando a gente está no ciclo da escassez, a gente costuma pensar só no curto prazo, muito no curto prazo. O terceiro ponto é pensar no médio e longo prazo. Pensar em algo que possa te gerar dinheiro, né? Não só a renda passiva, mas uma renda ativa também, que você vai ganhar provavelmente trabalhando. O dinheiro que entra, um fluxo de dinheiro que entre todos os meses, mas não pensando em resultados imediatos e milagrosos, mas pensando no médio e longo prazo. Quando ela fala aqui do jogo, isso ilustra muito bem, né, essa questão do curto prazo. Muitas vezes, quando nós estamos no ciclo da escassez, nós ficamos tão ansiosos que a gente quer uma solução rápida, que vai apertar um botão e vai resolver todos os problemas, né? Por isso que muitas vezes também as pessoas querem tanto ganhar na loteria, porque às vezes elas não conseguem pensar num negócio que poderia dar dinheiro para elas, numa coisa que ela poderia desenvolver ali e acha que a loteria é a única possibilidade dela enriquecer. E é lógico que você pode ganhar na loteria sim, né? Senão não faria sentido as coisas que eu falo aqui. Você pode atrair um prêmio de loteria, mas você só vai atrair um prêmio de loteria se você estiver vibrando muito na abundância. Porque se você estiver vibrando na escassez, você não vai atrair um prêmio milionário. E muitas vezes, né, as pessoas ficam ali também vários e vários anos tentando mudar a sua vibração. Se nesses anos todos elas tivessem feito essa reserva que eu falei, talvez hoje elas já até tivessem milionária, aplicando, né, os conceitos todos de prosperidade. E às vezes não é pela loteria que vai vir, existem infinitas outras possibilidades. Então nós temos que tomar cuidado com essas soluções que parecem rápidas e milagrosas. Aqui dentro do jogo, né, da questão que ela falou, ela tinha R$30, ela estava tão desesperada para fazer aquele dinheiro crescer que ela pegou a primeira coisa que apareceu na frente dela e não parou para pensar que ela ia ganhar 70 para jogar o joguinho, ela pensou, eu tenho 30, vou fazer 70. Só que ela não parou para pensar que ela só ia poder tirar o dinheiro se ela tivesse 100, né? E aí que é a pegadinha dos joguinhos. E por isso que as pessoas se viciam em jogos e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque aí às vezes a pessoa vai lá, faz um jogo e fala assim, vou ganhar. Só que aí ela tá apegada
a um resultado específico. Dentro da lei da atração, mesmo que ela tenha certeza que ela vai ganhar, quando o resultado é muito específico, gera apego e ansiedade. Então a chance dela não ganhar é grande. Então isso é muito perigoso. Por quê? Porque aí a pessoa, ela fala assim, agora que eu perdi, eu vou ter que recuperar, vou jogar mais. Ou perdi de novo. Aí ela vai perdendo e vai cada vez querendo jogar mais e mais e mais para recuperar o que ela perdeu. Daí ela começa a se endividar e gastar o que ela não tem. Então tomem muito cuidado com esse tipo de solução imediata. É muito melhor se você pensar num projeto de médio e longo prazo. Pense em algo que você possa gostar de fazer. Pensa assim, ó, eu quero fazer algo que me gere uma renda e que eu possa fazer com prazer durante pelo menos os próximos 5, 6 anos. Porque aí é uma coisa que você vai ter motivação para ir atrás. Também é uma coisa que você possa expandir, que você possa escalar, para que você possa chegar aí na sua liberdade financeira de uma forma mais rápida. Então, dentro do exemplo aqui da nossa colega que tinha R$ 30, o que ela poderia ter feito? Eu vou pegar esses R$ 30 e começar a investir num novo negócio. O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer e daria para fazer com R$ 30? Um exemplo, vou fazer os brigadeiros e vender, né? Suponhamos que ela goste disso, que ela gosta de cozinhar. Faz os brigadeiros, de R$ 30 ela faz 60, por exemplo. Pega esses 60, investe, faz mais 120. E assim ela vai multiplicando. Aí ela vai começar a divulgar o negócio dela. Tudo que você for fazer, qualquer renda extra que você for procurar, você vai ter que investir tempo e dedicação nisso, e muitas vezes dinheiro também, né, na maioria dos casos. Você vai ter que se dedicar àquilo. Às vezes também a gente quer qualquer renda extra, né, tipo, o joguinho, eu vou ganhar aqui R$ 50, R$ 40 que ia dar de lucro ali se ela ganhasse, né, mas e depois? O que eu vou fazer depois? Eu vou ter que sempre ficar procurando soluções milagrosas? Não, dentro aqui do exemplo do brigadeiro, se é uma coisa que ela gosta e faria no médio e longo prazo, ela poderia começar a investir nesse negócio, começar a divulgar, aí fazer um Instagram, começar a divulgar para as pessoas, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, para os amigos, para os conhecidos. E o negócio começa a expandir. Quando começa a expandir, ela começa a ter tanta demanda, tanta encomenda, que aí ela tem que contratar pessoas para ajudar ela. Só que aí em algum momento ela vai precisar de um espaço. Ela vai ter que então alugar um espaço e montar uma confeitaria. Pronto, ela já tem um negócio dela que começou com R$ 30, com brigadeirinho, e ela já expandiu para uma confeitaria. Se ela tiver a mentalidade da expansão e do médio e longo prazo. E depois dessa confeitaria, ela pode abrir outras. E ela consegue escalar o negócio dela, sem depender necessariamente da presença física dela. Ela não vai precisar estar presente em todos os momentos, em todas as lojas. Ela vai poder tirar férias, por exemplo, em algum momento ela vai tirar férias e o negócio vai continuar rodando. Então você percebe como é diferente eu ficar pensando em soluçõezinhas pequenininhas e eu pegar um negócio e ter uma mentalidade de expansão. E eu falei aqui do brigadeiro, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Ela poderia ter feito um e-book sobre algum conhecimento que ela tem e ela teria um custo zero aí, né, para divulgar para as primeiras pessoas. E lógico que depois ela ia ter que aprender sobre o marketing digital para poder vender, né, esse e-book, mas também seria um negócio que depois ela poderia do e-book fazer um curso, depois do curso fazer uma mentoria. E assim, ela poderia ir expandindo o negócio dela. Se você parar para pensar, você vai achar algo que você goste. Geralmente as pessoas falam assim, mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu poderia fazer. Pesquisa, vai pesquisar, vai atrás, pensa nos seus talentos, quais são. Muitas vezes nós temos talentos, mas não percebemos, né? Isso aconteceu comigo também. Eu sempre tive aptidão para ser terapeuta. As pessoas sempre me falaram isso, né? Elas vinham conversar comigo e ficavam bem. Falavam que eu era amiga psicóloga. E eu nunca fiz isso profissionalmente, até que em um dado momento, quando a minha vida financeira estava ruim, eu fui fazer um curso para ser terapeuta. Investi nisso. E é uma coisa que eu adoro fazer e que eu conseguiria fazer por muitos anos e que eu também consigo expandir, né, o meu negócio aqui, junto com o canal e tudo que eu tenho construído nos últimos anos. O que acontecia comigo antes? Eu precisava ficar fazendo qualquer coisa que aparecia. Eu ficava procurando também soluções milagrosas. Eu vou pegar uma renda extra aqui, outra ali, vou surfar essa onda aqui. Mas qualquer renda extra que você for fazer, você vai ter que investir energia,
tempo, dedicação. Você não vai ganhar dinheiro se você não investir tempo, dedicação naquilo. Você vai ganhar, pode ganhar uns troquinhos ali. Aquilo não vai te trazer, de fato, prosperidade, né? E aí, a partir do momento que eu investi nisso, nesse talento aí que eu descobri que eu tinha, descobri como fazer isso, fui pesquisar, fui estudar. Hoje eu não preciso mais ficar caçando trabalho, eu sou minha própria chefe, eu posso fazer a hora que eu quiser, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, eu posso divulgar do jeito que eu quiser, expandir do jeito que eu quiser. Isso vai trazendo uma prosperidade mais profunda e mais verdadeira para você. E eu tenho certeza que você vai encontrar algo que você também possa ter uma visão aí e conseguir aplicar na sua vida. Ou algum emprego, alguma empresa, né, que você possa crescer, se você não quer empreender, mas empreender é muito bom para quem quer prosperar. E entendendo mais sobre a mentalidade financeira, você vai também desenvolvendo, né, essa mentalidade mais empreendedora. Por isso eu recomendo aí que vocês também acompanhem os canais de finanças. E outra coisa muito, muito importante que você precisa fazer se você quer destravar a sua vida financeira é praticar a técnica da EFT. Para mim foi um grande divisor de águas, junto com tudo isso que eu já fiz, né, afirmações, Ho'oponopono, técnicas da lei da atração, mentalidade financeira, aprender sobre finanças, fui fazendo tudo isso em conjunto. E quando eu introduzi a técnica da EFT, começou a abrir, começou a destravar, porque aí começa a tirar do campo emocional, você começa a tirar do seu campo emocional as suas crenças de escassez, a sua vibração de escassez, e isso faz muita diferença. Eu não vou explicar a técnica aqui nesse vídeo, porque ela é um pouco longa de explicar, mas eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso, como você destravar a sua vida financeira através da técnica da EFT. E eu vou deixar esse vídeo em algum lugar na tela para você clicar e também aqui na descrição para você assistir esse vídeo. E pratique, que eu tenho certeza que se você praticar tudo que eu falei e mais a técnica da EFT, a sua vida financeira vai destravar. E depois volte aqui para me contar, tá bom? Que eu vou adorar saber. Um abraço e eu vejo você no próximo vídeo.